Boa noite a todos. Hoje, 29 de outubro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Nós vamos hoje retomar a questão 138, falando sobre as experiências. Esse é o capítulo que retrata a experiência. Vamos então levar o nosso pensamento, pedir a ajuda de Jesus, que nos ajude nesse trabalho. Querido amigo Jesus, saímos do nosso lar ou do nosso ambiente profissional, enfrentamos o trânsito, o transporte coletivo, o calor de Manaus, a insegurança das ruas. Então esse movimento menor denota uma vontade que carregamos de estarmos aqui e de estudarmos o livro Consolador. Já que estamos aqui, Senhor, nós te rogamos que o Senhor ainda uma vez mais nos ajude a estarmos atentos à leitura e às explicações. E que os amigos espirituais que aqui estão, que nos ajudam nesse trabalho, possam uma vez mais nos ajudar na compreensão, nos inspirando a melhor forma de tirarmos o espírito da letra. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. E que nós possamos permanecer contigo, Senhor, em nosso pensamento, em nosso sentimento e em nossas ações. Muito obrigada, amor querido. Vamos lá então, 138. Em se tratando das questões do determinismo, determinismo é isso e pronto, está determinado, não tem o que questionar. Qualquer ser racional pode estar sujeito a erros. Ele não está falando do ser irracional. Então, qualquer um de nós, espírito que já começamos a raciocinar, que temos essa linha do raciocínio, óbvio aí de decisão, está submetido ao determinismo? Está. Mas a pergunta é, ele pode estar sujeito a erros? Todo ser racional está sujeito ao erro, mas ele não se encontra obrigado. Então, eu posso vir errar? Posso, mas sou obrigado a errar para poder acertar? Não. Porque às vezes é muito comum nós falarmos exatamente isso. Não, para que a gente aprenda, é necessário a gente errar. Porque é errando que se aprende. Isso não cabe. Não é errando que se aprende, porque o papai não nos ensina esperando a gente errar. Todas as leis estão gravadas na nossa própria consciência. E antes mesmo, ele sempre manda missionários. Ele manda, por exemplo, você se preocupe em escolher um bom professor para o seu filho. O papai escolhe excelentes mestres para vir à terra direcionar os filhos. Então, em verdade, não é a falta de um bom mestre. Ele sempre mandou. E o próprio Cristo veio em pessoa. Além de Jesus ter enviado vários, ele também veio para lembrar o que está escrito na nossa própria consciência. Então, nós não podemos reclamar falta de apoio, falta de professor, falta de orientação. O que nós temos que realmente ter certeza é que uma das questões do encarnado é o que? Rebeldia. Eu não me submeto, eu não quero, mas que o papai manda, manda. Então, todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado ao erro. Ok? Estamos juntos? Em plano de provações e de experiências, como a Terra, o erro deve ser sempre levado à conta dessas mesmas experiências. Tão logo o erro seja reconhecido pelo seu autor direto. Então, o que ele está querendo dizer? Enquanto eu estou errando por rebeldia e sem fazer uma avaliação, o erro não é uma experiência. Qual é uma das características, inclusive, do terráqueo? Ele vem e repete o mesmo erro.
Ele vem e repete o mesmo erro. O que subentende aí? Ele ainda não transformou o erro em uma experiência. Eu só transformo o erro em uma experiência quando eu tiro as lições necessárias e digo, aprendi. Isso aí eu não faço mais. Então o erro só é uma experiência, ele só se torna uma experiência quando eu faço uma avaliação dele. E digo, não, esse caminho eu não quero mais tomar não. Eu já peguei bomba. Tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto ou até mesmo indireto. Eu posso ser responsável direto, como eu também posso ser um responsável indireto. Tratando-se de aproveitar os seus resultados em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem a repetição dos experimentos em favor do seu próprio bem no curso infinito do tempo. Por exemplo, quer ver uma coisa idiota, tola, babaca, imbecil e até mesmo abestalhada? É você pegar qualquer um tipo de química que te faz mal e você dizer, não, quero experimentar. Experimentar o quê? Se já está escrito em todas as estrelas que vai me fazer mal. Então, quantas vezes nós experimentamos coisas que nós já sabemos o resultado, mas ainda assim quer experimentar? Isso é de uma idiotice que não tem tamanho. Vou querer experimentar para quê? Para eu me viciar? E se eu gostar do barato? Que não é nada barato, é caro que só. Entendeu? Então são coisas que é de uma ridicularidade. Hoje eu vejo um jovem fumando, eu acho de uma imbecilidade tamanha. Eu vejo um adulto fumando, eu acho uma imbecilidade tamanha, porque ele não quer a morte, mas cultua a morte com cigarro, com a bebida, seja lá o que for. Então isso demonstra muito nosso nível de idiotice. A gente faz coisas que a gente se mata. Então vem na 139. Se na luta da vida terrestre existem circunstâncias por toda parte, qual será a melhor de todas circunstância digna de ser seguida? Tem circunstância em todos os pontos. Qual é que eu devo seguir? Qual é a digna que eu devo seguir? Diz Emmanuel assim: em todas as situações da existência, a mente do homem, mente é pensamento? Quem lembra? A mente é o pensamento. Qual é a diferença para a mente e para o pensamento? A mente é o espelho da vida em toda parte. Ela reflete. A mente, lembra que ela é o espelho. O espelho é a função de refletir. Ela reflete. O pensamento é uma construção. Em todas as situações da existência, a mente do homem defronta a circunstância do determinismo divino e do determinismo humano. Olha que interessante isso aqui. Determinismo divino e determinismo humano. Quantas vezes, dependendo de onde você está encarnado, do país que você está encarnado, da condição social que você está encarnada, da educação que você recebeu dos seus pais, praticamente, às vezes, te leva a um determinismo humano. Você está determinado, fadado àquilo. E existe o determinismo de Deus. Olha só aqui. Assim, ele falou em dois determinismos. O primeiro, ele falou do determinismo de Deus, e o segundo, o determinismo do homem. Ele diz assim: a circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do primeiro. Qual é o do primeiro? Divino. E qual é o determinismo divino? Nós estamos determinados a quê? Fadados a quê? Nosso determinismo é ser bom, não é ser abestalhado. É sermos bons. Qual é o nosso exemplo? É Jesus. Primeiro, ele não tinha cara de abestalhado. Concordar com tudo, aceitar tudo, fazer aquela... Não, isso é abestalhamento. Ser bom é olhar para o Cristo. Ele é o modelo e guia perfeito. Então, inteligente, sabia se impor, sabia colocar, sabia se defender, sabia esclarecer, sabia se dar o respeito, sabia respeitar. Às vezes a gente acha ser bom é ser conivente, não é? Concordar com tudo. Várias vezes ele
fez cura no sábado, movimentando inclusive a terra. Quando ele faz a cura do cego, ele pega a terra, cospe na terra, movimenta e passa. Obviamente que não precisava nada disso, mas era um sábado, e no sábado ele não poderia absolutamente tocar nada de ordem material, mas ele fez aquilo para afrontar. Por que afrontar? Para dizer: ei, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então olha só, deve ser sempre a do primeiro, a fim de que o segundo, determinismo humano, seja iluminada. Olha que coisa é isso. Porque uma vez que eu me submeto ao determinismo divino, ao amor, o determinismo humano passa a ser iluminado, porque a minha vida se ilumina, as minhas atitudes se iluminam, é uma consequência. Seja iluminado, destacando-se essa mesma circunstância pelo seu caráter de benefício geral, muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da personalidade. Satisfação egoísta. Então, quando nós deixamos de nos submeter ao determinismo divino, que é esse movimento de amor, quase sempre para atender aos caprichos pessoais de uma personalidade egoística. Em virtude dessa característica, o homem está sempre habilitado em seu íntimo a escolher o bem definitivo de todos e o contentamento transitório do seu eu. Olha lá, o que diz? O que é o bem? É o bem para todos. O que é o mal? É o bem só para mim. Aí ele diz aqui, olha: em virtude dessa característica, o homem está sempre habilitado, ele pode fazer. Fazer o quê? Em seu íntimo, habilitado em seu íntimo, a escolher o bem definitivo de todos, que é o bem para todos, e o contentamento transitório do seu eu. Contentamento transitório, que é aquilo que a gente diz assim: quando eu sair daqui, eu não vou levar nada, eu só levo o que eu dei. Tudo que eu dei, eu levo, de bom e de ruim. Então, nesse movimento aqui, esse contentamento transitório, porque quantas vezes nós abrimos mão do bem coletivo para nos servirmos? E esse servir, eu estava vendo no Fantástico ontem, porque eu normalmente não ligo TV, mas ontem, como era um momento histórico no nosso país, e algo que todos nós devemos nos preocuparmos, eu acompanhei quem seria o nosso então presidente, e que nosso Senhor Jesus ampare a essa família e a esse irmão que vai assumir o cargo, que não será fácil. Teremos 4 anos de muita confusão pela frente. Isso é premonição? Não, isso é bom senso, a gente sabe disso. Então teremos que estarmos preparados para isso. Então, mas eu acho que era um japonês, se não me falha a memória, bilionário, estava em alguma comemoração, saiu do seu helicóptero, pronto, morreu, acabou. Bilionário. Mas o que eu estou querendo dizer? Acabou. De uma hora para outra. Então, por isso que o que é transitório. Então, quando o livro dos Espíritos vai falar da riqueza, e quando nosso Senhor Jesus fala da parábola, na verdade é do mordomo infiel, que ele possa fazer o bem com as... se eu consigo lembrar, com a riqueza com a riqueza da iniquidade, alguma coisa assim que ele fala, com os dons da iniquidade, né? Então fica uma coisa assim, porque todo o excesso é iníquo, todos os excessos alguém ficou sem, eu acumulei, é um ato egocêntrico. Então se imagina se todo esse movimento ele pudesse ter ajudado, ter auxiliado, como esse homem não estaria? De repente poderia até ter se livrado e ter pego até e disse: olha, vale a pena ele ficar um pouco mais aqui na terra. Então aquilo que eu poderia utilizar para o meu benefício, que foi o que o mordomo fez, a pessoa pegou e enterrou tudo. Por isso é que ele fala em o quê? A escolher o bem definitivo de todos e o contentamento transitório do seu eu. Essa é a escolha. Então a todo momento o homem tem em seu íntimo essa habilidade de fazer essa escolha do seu eu, fortalecendo a fraternidade e a luz,
ou agravando o seu próprio egoísmo. Se ele fizer definitivo de todos e o contenta, a escolher o bem definitivo, nesse movimento ele faz o quê? O fortalecimento, a fraternidade e a luz. Caso ele venha apenas o contentamento transitório, ele vai agravar o seu próprio egoísmo. Porque de repente você está no meio, aquele determinismo, vamos dizer assim, você nasceu com muito dinheiro, não sabe o que é dificuldade, muitos excessos, tudo. E você de repente fazer como todo mundo faz, por um determinismo humano. Aquilo ali está vive naquela vidinha, aquela mediocridade. Mas de repente você pode fazer diferença ali. Você pode começar a dizer, não, eu acho que eu não sou sozinha nesse planeta, não. Existem outras pessoas. Existem seres passando fome. Eu não preciso nem ir uma biblioteca, nem perguntar do Google. Basta eu olhar. Hoje, principalmente na globalização, se você estivesse em um país em que não existe miséria material, mas ainda assim você ia se deparar com a miséria moral, a miséria emocional, a miséria sentimental. A minha irmã recentemente disse, mano, tu não sabe que vai ter um curso aqui para aprender a sorrir, na Suíça. Um curso para sorrir. E é caríssimo. Não, mas a gente pensa, ei, não está longe não. Às vezes nós entramos num processo de seriedade tão grande que a nossa expressão é todo o tempo endurecida. Você desaprendeu a sorrir. Quantas vezes você não sabe nem sorrir? De tão amarelo, de tão enrijecido que está o rosto. E meus irmãos, a cura da minha alma, o outro é meu medicamento. E o outro é eu servindo o outro. O que Emmanuel sempre dizia para Chico? Quando o Chico estava entrando num processo de tristeza, ele dizia, vamos, levante. E quando você sai da sua dor, e você entra na dor do outro, você esquece a sua. E quando a gente esquece, a gente pensa assim, esqueceu, eu vou voltar, ela vai estar lá no... Não, quando eu voltar eu vou me surpreender, porque ela já mudou, porque Deus trabalhou nela. Porque eu deixei de me centralizar em mim, na minha dor. Eu passei a olhar a dor do meu irmão, eu fui ao encontro, eu fiz esse movimento. Quando eu volto, a minha dor está diferente. Só que a gente ainda não entende isso. A gente ainda não entende que a cura da alma é o amor. A cura da obsessão é o amor. Eu tive uma experiência que para mim foi muito boa. Eu sou média ostensiva. E vocês sabem que eu passei 4 anos cuidando do meu pai. Então, eu trabalhava no shopping até às 22 horas. Na quinta-feira, eu acho que eu tinha atividade espírita, acho que era quinta-noite. Mas eu sempre chegava em casa às 22h30. Aí eu chegava, aquele dia eu tinha ido para o centro espírita, não percebi que estava sendo acompanhada. Cheguei em casa, entrei no quarto do meu pai, que era o primeiro quarto, e já entrava no quarto dele. Vamos ver a glicose. Já chegava, chama a vez de meu garoto. Meu garoto! Aí ele sorria. Aí eu sentava ele, sem as pernas, sentava ele na cadeira de roda, ia verificar a glicose, ia dar um iogurte, verificar se ele quer geleia, ia trocar a fralda dele. Então era todo esse processo, todo dia. Então eu saía do quarto dele por volta de meia-noite. Aí nesse dia eu terminei tudinho, coloquei ele para deitar, conversei, falei do dia e tal. Quando eu saí do quarto, 2 espíritos falaram assim mesmo, eles conversaram entre eles e nós ouvimos, e não é sempre que eu escuto, mas eles disseram bem assim, ela já tem problema demais, vamos embora. Eles se sensibilizaram com o trabalho, com aquela filha que trabalhou o dia inteiro, que chegou cansada, que estava ali fazendo com tudo, que eu fiz realmente com muito carinho, porque eu amo meu pai. Então, tudo aquilo dali, aquilo chocou. E outra, era uma menina, não era menina, mas era uma mulher cuidando de um homem, trocando fralda, fazendo aquilo como se fizesse um filho, que eu realmente tive como um filho. Então aquilo sensibilizou aqueles 2 corações. Por isso é que eu entendo quando o Francisco de Assis disse assim, vá, leve o evangelho, se precisar, usem a palavra. Então, com a nossa atitude, naquele momento, que o Papai do Céu me permitiu, a gente evangelizou 2 espíritos, que foram para bagunçar. Agora, você imagina se eu tivesse entrado na minha casa, olhado para o meu pai, reclamado, isso mijou tudo,
Assim eu não aguento, trabalhei o dia todo. Tu imagina? Diz, olha só que mulherzinha, acabou de vir se falando lá em caridade, olha o jeito que ela está tratando. A obsessão ia ser na certa. Então, é o amor que nos liberta do mal. E é isso que a gente tem que entender. Todo movimento de amor, mente ocupada, ação, movimento, isso é muito necessário. Então a gente sai da gente e vai em busca do outro, mesmo com dor. O Chico tinha uma frase que eu achava interessante, e às vezes a gente faz isso. Ele diz assim: o espírita chora escondido, lava seu rosto e vai atender a multidão sorrindo. Você esquece, então, lava seu rosto e vai atender a multidão sorrindo. Nesse processo, nesse esforço. E realmente, quando a gente volta, as lágrimas secaram, o problema não tem aquele tamanho todo. E por isso que lá no livro Nosso Lar, ele vai dizer que o amor é o alimento da alma. Então é isso que a gente tem que entender, sabe? Eu me lembro muito. Papai está internado, alguém vai ter que dormir. Eu não posso, amanhã eu trabalho. Eu não posso, eu estou com dor na coluna. Eu estou com isso, eu estou com aquilo, estou com aquilo. Então aí é o quê? É a busca do repouso transitório. A busca do repouso transitório. Mas e o bem coletivo? E o bem do outro? Então abre mão do teu sono. Abre mão do teu repouso. Vá para o hospital passar a noite inteira. Se tem condições físicas verdadeiras, vá. 140, ele pergunta assim: os astros influenciam igualmente na vida do homem? Olha lá, gente, o povo que gosta de horóscopo. E tem algumas coisas que é interessante, né? Tem até um cidadão que faz uns vídeos que eu acho interessante. Ele pega cada pessoa de determinado signo nas mesmas atitudes. Então, aí eu digo, menino, sou sagitariano, deixa eu ver como é que o sagitariano limpa a casa. Aí ele colocou um som alto e pesquisa. Eu digo, não faço isso não. Não, bateu. Mas algumas outras atitudes, eu tenho uma irmã que é de Libra, ela é de outubro. E aí ele fez a moça melada que vai ver, vai fazer a limpeza na casa. Aí pega a foto, aquela foto, aí chora porque lembrou. E a minha irmã é exatamente assim, né? Eu digo, olha, com a minha irmã combinou, porque a Tereza, tadinha, é bem melada, melosa. Eu achei até interessante, nós trabalhamos no mesmo shopping há um tempo, e eu fui ao banheiro e eu sempre cumprimentei a senhora que limpa o banheiro. Mas eu sou uma pessoa que parece assim que eu sou muito dada, mas não sou. Eu sou uma pessoa muito reservada no dia a dia, até mesmo dentro de casa. E eu gosto do silêncio. E aqui não é que eu falo muito que eu tenho que falar, né? Mas em casa eu falo pouco, parece brincadeira, né? É o essencial, o necessário. Aí eu estava ali, então eu passei, cumprimentei a senhora do banheiro, bom dia, a senhora está bem, né? A senhora me falou que sua filha estava ruim, não, ela está melhor, então era isso, né? E eu estou saindo da parte do banheiro, do sanitário, né? Entrando ali naquele hallzinho, chega a minha irmã, a Libriana, né? Quando ela viu a senhora, ela disse, oh, dona fulana, aí já abraçou, já beijou, eu já olhei. Eu digo, essa é a Tereza. E ela já pegou no cabelinho da senhora, entendeu? Sabe, toda. E a senhorinha já se derreteu também. Como é que a senhora está? Eu digo, oh meu Deus, eu ainda não estou nesse nível da minha irmã, essa amorosidade toda. Mas a pergunta é, então, os astros influenciam na vida do ser humano? Vamos lá ver, né? Ele diz, olha, as antigas assertivas seriam afirmativas, astrológicas, têm a sua razão de ser. Mas aí nós ainda há pouco nós falamos o quê? Existe um determinismo divino e um determinismo humano, vamos falar então assim. Mas eu posso mudar. Então, apesar de eu ter toda essa ascendência, vamos chamar assim, todo esse movimento, mas eu tenho que identificar os erros, não para dar continuidade, mas, poxa, se eu tenho todo esse comportamento, devido até mesmo ao período que eu tenha nascido, mas que isso não venha sobrepor a minha condição, então eu vou me moralizar independente disso. Esse é o movimento sempre, entendeu? Dentro da casa, olha, meu pai bebe, minha mãe bebe, eles brigam, falam alto, mas eu não sou obrigada a fazer a mesma coisa. Eu posso mudar. Olha, minha mãe é desorganizada. Eu tenho uma tia que ela é muito desorganizada, tadinha, muito desorganizada. Ai, muito desorganizada. E eu cresci, eu era criança, eu era para lá, eu achava que não é um absurdo. Todas as filhas são. Então, ninguém mudou
Ninguém mudou. Você entra uma bagunça, uma coisa assim desesperadora. Então, mesmo você estando nessa situação, você pode fazer diferente, você pode buscar, porque você acaba visitando, porque há um interrelacionamento. Você vai à casa de alguém e olha, poxa, essa casa não é igual à minha. Olha, a casa da mãe da minha coleguinha não é, eu não quero essa casa para mim, eu quero aquela ali. Então, em verdade, existe uma afinidade e concordar com aquilo. A pessoa se apraz e se compraz de fazer aquilo, estar naquele meio. Então, ele coloca aqui sempre, é uma questão de você querer mudar, independente do meio. Se o meio é de fofoca, disse-me-disse, agressividade, violência, você pode mudar. Então, olha lá. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico. Olha lá. Aí vamos mais uma vez. O espírito superior e o espírito da primeira ordem, que seria o espírito puro, a matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. Então pode nascer dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, qualquer período do mês. Pode nascer na pior espécie de família, pode nascer com todo um distúrbio hormonal, ele será o mesmo. Em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo, é igual à luta. E essa luta é o quê? Íntima. Eu lutando contra as minhas más tendências. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge é o quê? É muito urgente. Urge que estas lutem contra os elementos perturbadores, porque acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho. Olha que lindinho. E este nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece. Olha que lindinho isso. Então, apesar do meio, apesar de toda essa astrologia, apesar do teu signo, do teu mês, seja lá o que for, acima de tudo está o Evangelho. E o Evangelho o que é? Manual de conduta. Ah, mas o meu signo é assim, eu nasci no mês tal, eu tenho um ascendente tal, eu sou assim. Você não está predestinado a isso. Não há um determinismo divino em relação a isso. Eu acho que esse é o movimento, a gente identificar os nossos erros para corrigi-los. O determinismo de Deus é o amor. A programação é, você vai estar no lugar tal, na família tal. A probabilidade de você fazer a profissão tal. Agora, a forma que você vai conduzir, aí é que entra o livre-arbítrio. O determinismo vai nascer no Brasil, em Manaus, na família tal, fazer tal. Agora, como você vai fazer isso, é que entra o livre-arbítrio. Detalhe. E se fizer reclamando, repete. Há influências, ou seja, existem influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra como no espaço? Vamos ver? 141. Na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas e, como o nosso trabalho humilde é uma apologia, uma defesa ao esforço de cada um, ainda aqui temos de reconhecer que cada homem recebe as influências a que fez jus. Então, hoje nós não vemos muito, mas existia um período que ia estudar numerologia para saber como teria que ser seu nome. Tivemos alguns artistas que, inclusive, até mudaram os nomes. Porque a contagem não era isso, não era aquilo. Ele disse, olha, o que importa realmente é o quê? As influências a que fez jus, a que você merece. Então, não adianta tu ter a numerologia toda no nome e o comportamento inadequado. Porque não é o nome que te torna um homem melhor. Eu achei muito interessante. Clodovil era uma alma muito interessante. Eu tinha um carinho por ele, um respeito até. E eu vi uma entrevista dele, ele disse assim, eu não sei porque eu nasci assim,
Olha que interessante. Eu não sei porque eu nasci assim. Um dia, quando eu for para lá, talvez eu entenda. Deus pode me explicar, porque ele era um homem religioso. Mas eu não me orgulho de ser homossexual. Eu me orgulho de ser quem eu sou. O homem que eu sou. A integridade dele, que ele era um homem muito íntegro dentro do seu modo de viver. Acho que o homem não se deve se vestir de mulher, fica horrível. Olha que interessante. Então, a gente vai observando na forma dele de ser, e diz, olha, eu não me entendo, eu não sei porque eu nasci. Não teve um espiritismo para explicar, né? Mas eu me orgulho de ser um cidadão moral, e não da minha sexualidade. Então, são coisas assim que a gente vai prestando atenção e vai dizer, olha lá, a doutrina traz tantos recursos, e nós espíritas nem sempre sabemos a utilizar. Sempre o que vai pesar, Eunice, é a atitude. Eu preenchi vários tópicos, mas em um eu falhei. Eu não aceitei a minha condição que foi dada pelo Pai. Eu não tirei um 10 nessa lição. Essa eu vou ter que repetir. Então essa daqui essa aqui está certa. Essa aqui eu vou ter que repetir. Mas se além dessa daqui eu ainda não tive uma conduta moral, a coisa piora mais ainda. Então o que sempre vai ser avaliado é a conduta moral. Isso é algo indiscutível para mim. Para mim não, para a doutrina em si. Se por um acaso a minha irmã Aramita assumiu o homossexual, vamos dando um exemplo, a Aramita é casada, tá, gente? Ela é heterossexual, é só dando um exemplo. Mas vamos dizer que a Aramita decida, não consegue, assuma o homossexualismo, passa a ter relações homossexuais, não tem problema, não tenho nada a ver com isso. Em absoluto, vou continuar amando a Aramita da mesma forma, isso é um ponto. Mas sabemos que não está dentro das leis naturais, porque quando nós nascemos o papai já escolheu o sexo. Isso é um determinismo divino. É um determinismo divino. Reencarnar no corpo masculino e feminino é um fenômeno natural do processo de evolução. Eu vou estagiar no corpo masculino, eu vou estagiar no corpo feminino. Por exemplo, você vê mulheres que estão estagiando no corpo feminino, mas que tem toda uma decisão masculina já. Ela resolve tudo. Se bombear, ela carrega o botijão de gás, ela troca, ela vira o garrafão de água, ela administra, ela troca o cano, ela não tem mimimi. Então isso aí você olha, você diz o quê? Olha, essa mulher com certeza já teve experiências masculinas. E ela traz esse movimento de decisão dentro dela. Como também você vai ver mulheres que estão no corpo feminino, mas é cheio de mimimi. É muito meloso, parece um gatinho. Então, olha só, na primeira fica notório que esse espírito já reencarnou. Não é um homossexual, mas é um espírito que já traz o ânimos e a ânima. E a gente percebe que o ânimos nela está muito maior do que a ânima. Porque tanto é que você pede ela para fazer um carinho no menino, ela passa a mão na cabeça bem assim do menino. É grosseirona, apesar de estar no corpo feminino. Entendeu? Ela tem dificuldade de dar carinho, é grosseirona. Então essa alma, que não é nem homem nem mulher, porque a alma não tem sexo, mas essa alma, ela precisa ter o equilíbrio. Tudo na vida é o equilíbrio. Então ela vai reencarnar várias vezes no corpo feminino. Não tem absolutamente nada a ver com comportamento. A nível assim, abusou disso ou abusou daquilo. Nesse caso. São vários casos. Então, nesse caso. Aí você levantou um caso de que a pessoa abusou da sexualidade sua e do outro, destruindo não só da sexualidade, mas como do próprio sexo. Sexo é um patrimônio divino que deve ser realizado e feito com muito respeito. Então, vamos dizer que eu desrespeitei a minha sexualidade e o sexo. E vamos dizer que eu, no corpo homem, eu vivendo como um homem, me envolvi com várias mulheres, e me envolvi com mulheres casadas, maltratei emocionalmente, porque isso é uma perversidade, várias mulheres, entendeu? Mulheres ligavam chorando, isso é problema teu, eu só quis te usar. Isso são marcas. Então, essa criatura, uma hora vai desencarnar, vai. Meu amigo, você abusou. Além de você ser um desequilibrado na área sexual, você vai voltar, mas agora você vai no corpo feminino. Ele poderia ter se submetido à escolha que a espiritualidade amiga fez. E disse, tá bom, eu vou.
Mas no mundo espiritual ele não se submeteu. Ele se rebelou. Não vou. Não quero. Eu não sou mulher, eu sou homem. Eu jamais vou entrar no corpo de uma mulher. Só que o papai não se submete. Eu não estou pedindo tua opinião, você vai. É determinismo. Então a criatura, por não ter aceitado no mundo espiritual, aí ela vem no corpo feminino, a alma, trazendo o psiquismo masculino, porque não se submeteu. E essa luta começa na infância. Você vê a alma rebelde. Você vê crianças de 2, 3, 4 anos dizendo: esse corpo não é meu, eu não sou mulher. É difícil, é. Mas isso falta de quê? Submeter-se à lei que rege o universo. Isso é um outro ponto. Agora, de repente, você teve uma vida você foi heterossexual uma vida inteira, casou, teve filhos e tal, e em um determinado momento pirou o cabeção, começou a se atrair por sexo da tua mesma constituição, da tua mesma morfologia, e pronto. Então isso daí já não é o primeiro caso. Isso aí é disfunção realmente. Então, cada caso é um caso. Eu jamais posso dizer assim, isso aqui, e rotular tudo que se fala de ser humano, cada cabeça é uma sentença. Então, cada caso é um caso. Então, vamos estudar esse caso. Vamos estudar esse caso. Vamos estudar esse caso. Aí as pessoas, a Conceição é contra, eu não sou contra nada, gente. Quem sou eu? Só estamos aqui na condição de evangelizadora, explicando sempre o assunto. A espiritualidade, primeiro, para onde que vai? Vai depender da condição moral. Se for para um vale, porque a gente fala em umbral é uma maravilha, porta de entrada. Mas se nós formos para um vale, se não tivermos uma conduta adequada, vai ouvir chacota. Vai ser humilhado. Vai ser agredido. Da mesma forma que eu pego um político que não soube honrar com a sua atitude de um funcionário público, de administrador público, se ele rouba, vai para o vale, vai ouvir chacota, vai ouvir o que ele nem imagina. Então, tudo está dentro da minha conduta moral. Olha, eu sou homossexual, assumi o homossexualismo, mas eu me esforço para ser um ser humano decente. Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não ando, eu faço caridade, eu auxilio, eu amparo, eu sou bom, eu sou um excelente funcionário, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou amoroso. Isso vai pesar. Isso vai pesar. Como para qualquer um de nós, para qualquer homo ou hétero. Eu sou heterossexual, mas eu não faço absolutamente nada, eu não me importo com o ser humano, eu não faço bem, eu sou um péssimo funcionário, vou para o quinto dos infernos. Então, em verdade, o fato de eu não ter, olha, eu vim nessa condição, estou homossexual, não consegui, não me submeti, assumi o homossexualismo, mas em compensação fiz um esforço enorme. Sou um filho maravilhoso. Sou eu que estendo o braço para carregar minha mãe de um lado para o outro nas consultas médicas, porque os meus irmãos héteros estão tudo por aí. Então sempre vai ser avaliado isso. Tem um ponto que não fechou, que não está redondo? Tem. Mas se o heterossexual, que é prostituto, também vai para o vale. Entendeu? Ficou claro isso? Então sempre é. Então eu mudei o nome. Tá, fiz tudo que... Tá, ok. Mas, poxa, sou uma pessoa que me esforcei para ser bom, entendeu? Então sempre será conduta. Sempre conduta moral. E a questão do nome, depois que chega lá, pouco importa. Pouco importa. E lembra sempre disso. Quem que vem receber? Eu tenho um quadrado aqui que eu não fechei. Isso é um fato. Esse quadrado aqui, eu não consegui. Esse aqui está empendurado. O que vai atenuar, como a gente deixa vários quadrados fechados. Olha, de repente você veio com compromisso e você não cumpriu. Olha, você veio com compromisso na área da saúde, você não cumpriu. Olha, você veio com compromisso na área da educação, você não cumpriu. Olha, você veio com compromisso familiar, você não cumpriu. Foi um quadrado que você deixou fechado, aberto. Então, você vai ter que voltar para refazer isso. Entendeu? Então, é algo que está em débito.
Agora nós vamos verificar, nós vivemos nesses 2 últimos anos aberrações. Falta de respeito com a religião, falta de respeito com o nosso Senhor Jesus, aberrações demoníacas. Então, que conduta moral é essa? Vi recentemente um vídeo de uma então cantora falando aberrações. Tu olhava para a pessoa, tu via que a pessoa estava em posse do demônio, vou usar a palavra, do inimigo, do mal, representando ali o mal, né? Então, e detalhe, eu sou responsável pela minha atitude e passo a ser responsável quando eu influencio o outro. Então, se a minha atitude fez com que a Mita passasse a fazer a mesma coisa que eu faço, eu vou responder por mim pela Mita. Você imagina uma pessoa que é formadora de opinião, que tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil jovens seguindo. Então, vamos parar aí? Então, agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de estudo e até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir.